convivido com isso. Começou a gravar isso, falou uma coisa estranha no meu vídeo. Não, eu sempre esqueço de começar a gravar. Tem nada mais paradoxal do que estar falando de outros saberes e vir em inglês aí, né? É só piada, sem graça, mas piada. E o pior é que depois escreve estamos a gravar, né? Que é o português lusitano, né? Que não admite gerúndio. Aí você tem depois, né, na página 50 e 51, outra questão que eu acho que é provocativa para a gente discutir aqui, né? Senão vira palestra, né? Que é o cientista, né? Primeiro que ele destaca na página 50, depois ele entra na página 51 com essa discussão ainda, né? Ele adentra, né? Que é o cientista problematizar o próprio fazer científico, seria o cientista filósofo, né? Ele abre esse espaço de discussão no texto. E o segundo ponto que ele traz é a abrangência de questões antes delegadas exclusivamente aos sociólogos, né? Com abordagens acerca das condições sociais, dos contextos culturais, né? Dos modelos organizacionais de investigação, né? Com uma mudança da reflexão, ou reflexiva, né, epistemológica. Eu destaquei esses pontos porque, de fato, né, se a gente observar dentro da tradição, né, em que diz que, dentro da tradição positivista, que o objeto, né, ele tem que estar distante, vamos dizer assim, né, a relação do investigador com o objeto tem que ser uma relação de distância, né, para que realmente a ciência se apresente de forma imparcial, né, que está dentro dessa tradição que nós temos, é o contrário quando você vai para epistemologias do Sul, né, porque o conhecimento ele é fruto da luta, né, então, isso não quer dizer que o pesquisador ele vá transformar a sua pesquisa numa leitura subjetivista, mas não há digamos assim, uma barreira, né, entre aquele pesquisador, né, que está inserido naquele contexto, né, refletindo sobre ele, né, sendo parte dele, né? Ele não precisa se colocar, aliás, não precisa nem sequer considerar como um objeto de estudo, né? Dependendo, é um sujeito de estudo, né? Então, por exemplo, um parênteses rápido, na minha pesquisa, eu não sou indígena, embora tenha, como a maioria das pessoas, mas eu tenho porque o meu bisavô era indígena, né? A minha pesquisa ela é sobre sujeitos, né? Que é a produção acadêmica dos indígenas na UEPG, né? E eles discutem, eles produzem referencial teórico, conhecimentos, né, a partir da cosmovisão na qual eles estão inseridos, né? E não há problema deles estarem fazendo este movimento, né? E aí eu quero colocar um dado interessante. Há 2 semanas eu estive lá em Ponta Grossa e conversando, agora eu vou conversar com mais outros indígenas, né? Foi perguntado, uma professora perguntou, né, para um indígena, né? Poxa, você é tão bom, né, na área de linguagens, né? Porque ele consegue trabalhar bem a filosofia indígena, a literatura indígena e fazer um trabalho com os estudantes indígenas entre a língua caigangue, né, e a língua portuguesa. E aí foi perguntado a ele, né, por que ele está fazendo odonto, né? E aí ele faz odonto lá. E aí ele pegou e falou, ó, não há nada que me proíba, né, de fazer odonto. E aí ele explicou por que ele, né, por que ele foi fazer odonto. É que dentro da aldeia dele, eles fazem um levantamento do que eles precisam, então qual é o tipo de conhecimento, aí eu já vou chegar no Boaventura nesse trajeto, tá? Qual é o tipo de conhecimento que é necessário para a aldeia, então eles perceberam que é necessário ter um dentista, o antigo odontólogo, né, o dentista. Para um estar lá, 3 tem que ficar, então 3 indígenas não vão à universidade para que um possa estar, porque não dá para todo mundo, porque eles não têm como manter mesmo com ajuda, né? Então isso é um ponto importante. E aí quando ele retorna, ou quando ele retornar, ele vai poder fazer não só o trabalho de dentista que é necessário na aldeia, como ele também vai poder trabalhar a educação, né, do ponto de vista da linguagem
né, entre a ensinar a língua portuguesa para os indígenas caigangues, que nem todos falam português, a maioria, inclusive, não fala português, né? Ou seja, ele vai poder servir à necessidade do seu grupo, que é para isso que ele está na universidade, para servir naquilo que é necessário. Aí, é interessante observar que a forma como ele faz, por exemplo, trabalhos de restauração de dentes, né, ele utiliza as técnicas que ele aprendeu durante a vida inteira dele na aldeia. Então, a forma como ele tem de fazer uma restauração de dente usando a técnica caigangue, né, unida ao conhecimento que ele desenvolveu na universidade, né, faz com que ele tenha traços muito específicos de fazer esse trabalho, né, e diferentes daqueles que são tradicionais, né, dentro da literatura médica desta área. Então, o que isso significa? Significa que existe um saber, existe uma técnica milenar, vamos dizer assim, né, que ele está utilizando a serviço da universidade também, né, e que não elimina, né, apesar de ele estar com esse contato com o homem branco, não está eliminando a sua identidade e o seu fazer, né? E é significativo do ponto de vista de que ele está dando uma contribuição também para um conhecimento eurocêntrico, mas é bom que se diga que ainda existem resistências dentro desse espaço, porque não é o que está na literatura, embora ele seja um exímio restaurador de dentes. Percebe? Então, é interessante a gente perceber essa questão de que tenta-se, mesmo admitindo que é bom, fechar-se as portas, justamente porque não vem dessa tradição. Mas, enfim, vamos continuar. Aí o Thiago levantou a mão, acho que eu estou passando a palavra. Thiago, por gentileza. Eu queria comentar, o Diogo mencionou essa questão, né, dos saberes indígenas, como pensando na relação da diferença, né? Eu queria chamar a atenção para a relação da aproximação dos diversos tipos de conhecimento, no sentido do Boaventura, desse livro, que ele fala dos rombos do paradigma da ciência moderna. E daí essa relação, né, do sujeito que o Diogo chamou a atenção, eu também chamo a atenção para esse conteúdo que o Boaventura comenta, por exemplo, no princípio da incerteza do Heisenberg. Então, ele fala que dentro desse contexto, né, vamos dizer, chamar a atenção para o paradigma, né, da ciência nesse contexto, o princípio da incerteza, a própria teoria da relatividade do Einstein, que ele chama a atenção como o primeiro rombo, né, estão todos dentro desse mesmo paradigma. Eles estão, digamos assim, ainda partindo dos mesmos pressupostos, mas eles começam a apresentar algumas rachaduras ali naquele contexto. O Boaventura, nesse livro, fala em 4 rombos, e o que eu estou chamando a atenção para dialogar com essa ideia do sujeito, o Boaventura fala, agora eu estou vendo aqui minhas anotações, eu não sei se é a página dessa edição que a gente está lendo, mas na página 46, ele falaria desse segundo rombo, e que ele chama atenção para a ideia de que, então, o real não seria, ele seria aquilo que o que a gente conhece do real não é aquilo que a gente introduz, mas a gente conhece a nossa relação, nossa intervenção com ele, né? Então, aquela dicotomia sujeito-objeto, ela começa a dar forma para que ele chama de um contínuo. Então, é uma relação que ela não acaba entre um sujeito unificado, um sujeito e um objeto também unificado, né? Mas uma relação que acontece entre ambos. E como ambos começa a se perceber, né, pensando até na relação da física quântica, que você olhar para o objeto, você já altera o objeto, né? Então, não tem como separar aquele que observa, aquele que analisa, daquilo que está sendo observado. Então, já acho um dos pontos aí do que o Boaventura chama de rombo, né, do paradigma. De repente, esse também é um que está dentro do mesmo contexto. Nesse livro, ele ainda não aponta, né, para aquela... ele ainda estava chamando, de repente, a ideia de um paradigma emergente, né? Ele fala em alguns contextos de pós-modernidade, depois mais para frente em epistemologia do som, mas de qualquer forma ele está muito interessado em olhar para o paradigma, como ele se constitui, depois como ele até usando os termos aí do
do Thomas Kuhn, né? Como ele começa a entrar em crise para depois, quem sabe, algo vir a substituir ou algo vir a se projetar no futuro, né? Então, o que está sendo emergente? Nesse livro está muito claro como algumas características que desse paradigma emergente, algumas características surgem desse paradigma atual, que dentro dessa crise, né? Vamos dizer assim, né? Então, algumas coisas vão ser deixadas de lado, vão ser criticadas, elas não servem mais, mas outras a gente precisa aprofundar elas, né? Tiago, se você me permite aqui uma reflexão sobre isso que a gente está discutindo hoje, né? Ou seja, dando sequência aqui ao capítulo 3, é muito curioso, porque isso que você está nos indicando aí, que o Boaventura chamou a atenção, desses rombos e tal, não é algo desconhecido dessa, digamos assim, ciência tradicional. Tá? Só que essa ciência tradicional ela nunca conseguiu dar conta disso. Né? Então, é muito interessante que você tem um livro que é do Ferrater Mora, né? José Ferrater Mora, né? O famoso filósofo espanhol que tem aquele dicionário de filosofia, né? Que é o melhor dicionário de filosofia que nós temos em português e um dos melhores do mundo, diga-se de passagem. Não só em português ele é muito bom, mas mesmo comparado com outros dicionários de filosofia, ele é muito bom. E o Ferrater Mora, ele tem um livro que se chama Da Matéria à Razão, de La Matéria à Razão, que ele está tentando solucionar um problema filosófico que o Popper tenta solucionar, mas aqui a resposta do Popper é insuficiente, digamos assim, ou pelo menos assim, não foi muito relevante, digamos assim. Acho que só os popperianos é que conhecem. Então, assim, quando só o pessoal da área conhece e gosta, é que a coisa não foi muito para frente, né? Mas o Ferrater Mora, nesse texto da Matéria e Razão, ele tenta exatamente... bom, beleza, existe esse mundo físico, existe aí, como aqui o Boaventura vai começar a chamar a atenção no capítulo, na parte 3 aí, que dessa parte do todo conhecimento natural é científico, científico natural é científico social, né? Exatamente de que maneira, né, como que ocorre, a partir desse mundo físico, você tem a criação desse mundo social. E qual é essa relação, né? Porque a questão que o Ferrater Mora está se colocando ali, fazendo um super resumo do livro, é o seguinte, olha, beleza, a física explica lá a formação dos átomos, aí a química vai explicar a formação dos elementos, e aí a biologia vai explicar a relação entre eles biologicamente, tá? Mas como é que nós chegamos nesse nosso mundo mental, como é que nós chegamos nesse nosso mundo social? Porque tem um buraco entre esses dois mundos. Tá? E não se conseguiu resolver. Né? Ou seja, é interessante esse texto do Ferrater Mora, porque ele faz uma reconstrução desse discurso, desse debate, ele faz uma reconstrução dessa situação. Não é um livro lá muito conhecido, né? Às vezes eu falo sobre ele, mas já fazia uns bons anos que eu não falava, nem sei se eu alguma vez cheguei a comentar com você. Mas é interessante para a gente entender, ou seja, esse problema, ele era percebido, inclusive, por aqueles adeptos do paradigma atual, mas a solução não era bem dada, né? Então, é interessante isso, né? Ou seja, a gente percebeu que quando o Boaventura está nos chamando a atenção para esse ponto, ele está colocando o dedo exatamente nisso que outros autores já tinham percebido, mas de forma diferente, né? E que foi dada uma resposta dentro desse modelo, desse paradigma tradicional, que é uma separação da coisa. Né? É uma separação forte e grande. É interessante a gente entender aqui também, por exemplo,
quando a gente vai observar as respostas, por exemplo, ofertadas pelo marxismo, né, ou seja, ou pelas teorias marxistas, como é que ele resolve isto? Né? Porque esse não é um problema que é desconhecido, né, das várias formas de compreender a sociedade. Mas como é que isso é solucionado, por exemplo, dentro das teses marxistas? Primeiro, assumindo uma lógica diferente. Né? Então, ao você assumir uma lógica do tipo dialética, você mitiga um pouco esse problema da causalidade. Né? Então, você não está mais discutindo sobre causas de, porque você não tem como, na lógica tradicional, A é causa de B, ou B é causa de C, mas você está fazendo um jogo ali entre diferentes operadores. Né? Então, isso é importante a gente entender. E o segundo aspecto é que o centro deixa de ser essa questão da ciência natural e passa a ser a ciência social. E, portanto, essa, vamos chamar assim, ciência natural, ela é um apêndice dessa ciência social. Ao passo que, nesse outro modelo, como você não tem essa, digamos, hierarquia, eles estão todos ali num paralelo, essas ciências naturais, ou esse modelo, ele tem o mesmo peso que este aqui. Enquanto que dentro do marxismo, quando ele vai lá sempre advocar em favor da praxis, ele já deixa claro também uma hierarquia, ou seja, alguns elementos eles são hierarquicamente mais, digamos assim, importantes do que outros, né? Então, é curioso a gente entender, porque a gente tem que se lembrar que o Boaventura, ele é, antes de qualquer questão, a sua formação é em sociologia, né? Então, a gente também tem que entender que a sociologia, enquanto ciência, e quando eu estou falando isso, obviamente, eu não estou falando num tom de crítica ou de ataque ao autor ou à área, né? Mas a gente tem que entender que ela se estruturou e se desenvolveu nos últimos 100 e poucos anos, 150 anos, 160 anos, 170 anos. Que esse modelo de ciência que a gente tem aí e que está vendo trabalhando, ele já tem mais ou menos quase uns 400 anos, né? Então, um pouco mais até. Então, quando lá Galileu, quando Bacon, quando Descartes estão estabelecendo isso, quando Newton está estabelecendo essa forma, é que muitas vezes a gente só lembra do nosso considerado Comte, né? E fala, positivista, tal, mas aquilo que nós estamos chamando de positivismo, no fundo, é um refinamento, refinamento não seria a palavra correta, mas é uma apresentação daquilo que esses autores vinham fazendo antes. Né? Então, é interessante a gente entender que esse problema, como eu comecei lá com o Ferrata e Amora, ele é um problema sério, porque se agora eu não tenho uma hierarquia, está todo mundo ali junto, como é que fica? Então, por isso que eu chamei a atenção quando estava comentando um pouco ali aquilo que o Diogo estava falando, essa questão do desencantamento do mundo, ela tem como consequência exatamente essa separação, ou seja, esse social ele deixa de ser. E o que o Boaventura está fazendo, ele está nos chamando a atenção exatamente para isso. Não sei se você concorda ou não, Tiago, gostaria de te ouvir. Ou as outras pessoas também podem falar, por favor. Tiago, concorda, discorda? Ouvindo você, Silvio, eu lembrei de uma argumentação do Bruno Latour, que eu estava lendo recentemente. Ele dá o exemplo daquele conceito de agenciamento, né, que está sendo utilizado. Até eu sempre falo, né, antes a gente entendia o humano, o sujeito e objeto, o sujeito era sempre os humanos, né, mas os não humanos viram sujeitos nesse outro momento contemporâneo. E daí ele dá um exemplo de que na leitura, né, biológica até, vamos dizer assim,
o óvulo e o espermatozoide tinha uma relação muito específica, era sempre o espermatozoide que alcançava o óvulo, nessa leitura biológica, né? Mas depois, pensando aí, ele dá exemplos, né? Ele fala que o óvulo, considerado o conceito de agenciamento, ele tem muito mais potência, ele influencia muito mais os espermatozoides. Então ele faz uma inversão dessa leitura, né, para mostrar até que dentro desse contexto que a gente imagina, não, isso não é social, né, igual você está chamando o termo, Silvio, também pensar nessas outras relações sociais, nesses outros contextos. Então, o agenciamento ele está muito mais, enfim, pensando essas relações, como elas estão imbricadas e como necessariamente um caminho que estava sendo proposto ali estava muito mais condicionado a uma leitura, né? Enfim, Exato. Um exemplo interessante. Sim. Não, e é interessante isso que você está comentando, Tiago, porque casa, pelo menos se eu entendi o que você está comentando, a gente sempre pode entender errado. Mas ele casa exatamente com essa questão, ou seja, esse modelo desse paradigma, que é o outro ponto que ele vai discutir, né? Ou seja, todo conhecimento é local e total, é exatamente por conta disso, ou seja, você fecha dentro de uma forma de perceber a coisa, e essa forma não se abre para outra. Na hora que você faz a inversão, a coisa parece que dá uma bagunçada, né? Agora eu me perdi aqui. Não, mas não é que se perdeu. É aquela brincadeira de você virar um mapa mundi de ponta cabeça, né? Ou seja, isso causa um grande incômodo para as pessoas. Mas por que o mapa mundi tem que ser daquela forma como normalmente nós vemos a sua representação? Porque se ele está solto no espaço, qualquer forma dele está correta, né? Só que é tão curioso isso, que toda vez que você tem uma representação dele, digamos assim, diferente dessa representação tradicional, isso causa um mal-estar, né? Ou seja, porque a pessoa ela se acostumou a enxergar aquela rotina daquela maneira. Por isso que eu chamei a atenção para essa questão do Boaventura ser um sociólogo, porque a sociologia, embora a sociologia como área ela tenha feito centenas de avanços tal, mas o principal avanço, ou pelo menos o avanço mais claramente que impacta nisso daqui, é o próprio avanço da antropologia e da antropologia cultural, quando você passa com Boas e outros autores, né, o Boas é o mais conhecido deles, mas não é o único, né, mas é um representante aí da coisa, o Franz Boas, ele vai chamar a atenção de que, olha, toda cultura, ela em si só, ela tem uma riqueza, é um mundo, né? Ou seja, você não tem uma cultura que é melhor do que a outra. Então, quando ele coloca isso de uma forma muito clara, né? E isso causa um verdadeiro terremoto, né? Então, essa é a grande questão, ou seja, beleza, nós assumimos um determinado paradigma, que é esse o paradigma que nós estamos trabalhando, mas quem garante que esse é o bom paradigma, né? Ou, mudando a pergunta, quem garante que esse é o paradigma adequado para esse tipo de ciência, né? Ou seja, por que você não pode ter, de fato, aí um conhecimento que ele seja tanto próprio quanto válido para todo o restante, né? Então, não sei se eu entendi, se eu consegui comentar aquilo que você estava falando, e outras pessoas também quiserem comentar, por gentileza, gente. Por favor. O importante é isso. Então, tranquilo, Thiago? Pode falar. Enquanto o pessoal não fala, a gente vai falando. Né? Não, eu falo... Eu fui formado, eu brinco, né? O Beto aqui estudou comigo, né? Mas da turma que eu entrei na filosofia, só eu me formei. Eu acho que o do Roberto aí deve ter se formado uns 2 ou 3 com você, né? Da tua turma.
Então, assim, nós somos acostumados a conversar sozinhos. Mas responda, Tiago, você ia comentar alguma coisa. Eu estava lembrando na sua outra fala, Silvio, que como o Boaventura também chama atenção para diversidade inesgotável do mundo. E daí ele também fala nesse sentido o quanto você está falando, né, desse ponto de vista, né, ao mesmo tempo dessa ideia de um conhecimento que é local, vamos dizer assim, é porque um tipo de conhecimento ele não vai dar conta, né, eu agora esqueci o termo que ele usa, mas eles são totalidades dentro de totalidades, né, eles são sempre limitações. Então, você entender aonde essa limitação esbarra na outra limitação, você fazer relações entre esses diversos pontos de vista, me parece muito mais, aí, aproveitando o Paul Feyerabend, né, usar o pluralismo para justamente ampliar a nossa capacidade cognitiva, capacidade de conhecimento. Então, isso também me chama a atenção desse pensamento que é local, ao mesmo tempo, porque a gente já viu que o total não vai dar em lugar nenhum, né? A gente vai sempre encarar limitações, a gente vai sempre ver que faltam pontos de vista, né? Faltam capacidade mesmo técnica, né? Para a gente conseguir enxergar todos os aspectos dessa totalidade inesgotável do mundo. Então, ao mesmo tempo, fazer relações entre esses pontos de vista, né? Me parece ser um caminho seguro, não seguro, mas um caminho menos instável, né, dessa relação que a gente está se encontrando, né? Ou pelo menos razoável, né, Tiago? Assim, não sei se é seguro, mas ele é razoável, ele não é absurdo, né? Então, porque é o que eu estava falando ontem, quando eu estava muito curioso, porque assim, tem muito programa que aparece aí, muitas reportagens, e muitos livros, né? Que o sujeito ele tem uma determinada ideia e ele tem um surto psicótico e ele quer defender alguma coisa que você fala, tá bom, vai. Mas o programa de ontem dos Incas que era muito interessante, exatamente por quê? Porque são pesquisadores, ou seja, pesquisadores de universidades renomadas, você percebe ali que tem um tratamento interessante nesse sentido que eu estou querendo chamar a atenção. E você começa a perceber o seguinte, você não consegue fazer aquelas construções ou aquele manejo técnico que está apresentando ali sem ter uma ciência muito refinada e que é completamente diferente de todas as demais, né? Assim como eles têm essa ciência refinada, né? Ou seja, usando aqui os slides que o Luiz nos mandou, né? Ou seja, você pega aqui no Bambuvá, né? Segura a folha de Paranai, né? Que é a primeira slide que ele nos apresenta aqui, né? Uma foto do Sebastião Salgado. Isso aqui tem um refinamento também muito grande, porque se você não fizer direito, não faz. Ou seja, existe uma forma de compreender o mundo, né? E ficando aí com o texto, né? Para a gente também não fugir do texto, que não pode ser simplesmente ignorado como muitas vezes o é, né? Então, esse é o ponto, né? Ou seja, essa é a questão aí que eu acho que o Boaventura ele é feliz em trazer, não só o Boaventura, mas muitos outros, mas o Boaventura ele conseguiu aí, pelo menos dentro do nosso mundo aqui, ter uma influência muito grande, o que é muito bom, né? Quem mais, gente? Quem mais gostaria de comentar alguma outra coisa aqui? Anderson, por gentileza. Seu microfone está fechado, Anderson. Aí, beleza. Eu queria fazer somente uma contribuição partindo de duas colocações, uma do colega aqui, falando sobre a questão do conceito da diversidade inesgotável do mundo, e depois sobre a sua citação em relação à questão dos Incas, né? De ter uma ciência refinada. Eu acho isso muito interessante e a contribuição que eu dou aqui exatamente, é muito mais do ponto de vista prático, existencial, do que do ponto de vista teórico. Porque como já estive, né, de conhecimento de todos, tanto na África
quanto em comunidades indígenas, tanto no Mato Grosso quanto lá no Amazonas, eu tenho observado, e assim, comecei a pensar na fala de vocês e fazendo um paralelo com as minhas, né, com as minhas andanças, né, essa experiência existencial, e tem algo que me chama a atenção, que é o fato de repente, deles olharem para o homem branco com um olhar que parece que de submissão, né? E aí falas, por exemplo, como essa, né, no sentido de valorizar ciências requintadas, né, nos incas, mas existe também ciências requintadas entre os indígenas a seu modo. Existem ciências requintadas no povo africano a seu modo. Mas o questionamento que eu queria colocar aqui é exatamente essa, é uma percepção muito, uma leitura muito pessoal, né? No sentido de querer compreender onde está esse nó, né? No sentido de transmitir essa ideia de superioridade do homem branco e que parece que de uma forma até incômoda perpassa o tempo. Sim. Entende? E aí, assim, as experiências que tive com eles no sentido de perguntar sobre as comunidades, né, sobre a vida, especialmente no caso agora, recentemente, aqui em São Paulo, comunidade urbana, enfim, mas num tom um tanto quanto submisso. E aí, quando vocês colocaram essas questões, me traz uma ideia que eu acho que ela é muito perigosa, porque aí ela não vai acessar essa diversidade inesgotável do mundo, porque já se coloca uma cortina no sentido de compreender essa ideia do que o branco é superior, então por que eu vou dar a minha contribuição? E é óbvio que eu não tenho esse pensamento, aliás, nem tenho, não tive e nunca terei, tá? Porque defendo essa diversidade inesgotável do mundo, sei que ela existe, não somente pelo arcabouço teórico, pelas leituras que fiz, mas principalmente pelas minhas andanças no mundo. A questão que eu queria colocar aqui pro grupo, né, é exatamente essa questão. Como é que a gente vai acessar essa diversidade inesgotável do mundo, sendo que existe um mundo, né, uma muralha invisível, né, e no meu ponto de vista histórico, que não permite que isso aconteça? Isso é algo que realmente incomoda, isso é algo que realmente é algo que eu acho que faz com que as coisas não evoluam, né? E eu vou dizer até mais, até toco num ponto um pouco delicado. Às vezes a gente vai estudar, por exemplo, a cultura. Eu vou dar um exemplo bem clássico, que vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Você vai estudar, por exemplo, uma cultura indígena, por exemplo, você vê às vezes alguns trabalhos sendo desenvolvidos no campo educacional, e aí, por exemplo, se pinta o rosto da criança, né? Com dois, sei lá, com guache, com o dedo. Aí você vai lá no Mato Grosso e você aprende o quê? Né? Tô pautando toda a minha fala em cima dessa questão da diversidade inesgotável do mundo, porque é realmente uma diversidade. Eu descobri que isso não faz o menor sentido. Por quê? Vou dividir com o grupo aqui. Os indígenas, eles não se... Porque o fato de você colocar dois skins, você está fazendo com que... Você está generalizando algo que não é para ser generalizado. Explico. Cada clã e subclã de cada comunidade indígena, ou seja, tem um risco, uma identidade que lhe é própria. Tá? Aí a questão que eu quero dizer é o seguinte: a criança na escola, ela tem os dois skins e parou aí. Você está entendendo? E com todo respeito, sei lá, aos professores, mas isso não é verdade. Existe uma diversidade inesgotável. Por quê? Porque você está falando o quê, Anderson? Eu estou falando que, primeiro, pode se generalizar algo que não cabe, que não tem uma construção social nesse aspecto. E aí o que acontece? Você generaliza, e aí de repente você sai daqui e vai para lá, você descobre que numa mesma aldeia existem configurações diferentes dentro da própria aldeia. Você está entendendo?
Então, e eu estou falando isso porque não é porque eu vi, porque eu conversei com o indígena, eles falaram, esse desenho aqui é do subclã tal, esse daqui é do outro subclã. Quando ela falou aquilo para mim, eu fiquei envergonhado, porque eu falei, nossa, até então eu achei que fosse tudo igual. Você tá entendendo? Mas são os kilt dos escoceses. O pano lá dos escoceses, cada tessitura daquela representa um clã. Então, não é algo diferente. Só que ali virou uma coisa legal. Nos nossos indígenas virou algo que o pessoal nem tem a menor noção disso. Então, eu vou dar um outro exemplo, então, professor. Agora indo lá para o continente africano. Não, mas o que eu queria só chamar a atenção é que, assim, isso que você está chamando a atenção é interessante para a gente compreender que você tem essa diversidade pelo mundo inteiro. Não é só no mundo indígena. Lá na Escócia você tem isso. Se você for para a Alemanha, você vai ter situações... É que o que aconteceu? Esse processo de forte industrialização, esse processo forte de homogeneização das estruturas sociais e das sociedades, eles foram acabando e apagando essas diversidades. Que esse é o ponto. Ou seja, você foi aniquilando. Eu já comentei aqui, se vocês tiverem curiosidade, peguem o documentário da BBC sobre a Primeira Guerra Mundial. É um documentário que se chama 1914. Se eu não me engano, é esse o título. É sobre a Primeira Guerra Mundial. E aí você vai ver lá que na Primeira Guerra Mundial, os exércitos alemães, quando começaram os combates, né, que não era o alemão, era o Império Austro-Húngaro, eles, cada tropa tinha uma roupa diferente. Eles eram de regiões diferentes, com formas diferentes e com estruturas diferentes. No meio da guerra é que você homogeneiza a coisa e todo mundo passa a usar o mesmo uniforme. Então, é curioso a gente entender. E para tentar te responder a sua pergunta, Anderson, é uma questão de poder, né? Ou seja, como quem dominou economicamente aí nos últimos 500 e poucos anos aí, o globo foi a Europa, ela impôs esse modelo. Ela é uma imposição. Só que isso teve consequências gravíssimas, né? Ou seja, fora os massacres que nós observamos, mas a imposição da destruição de uma diversidade muito grande. Né? Mas você ia dar o exemplo da África, por gentileza. Não, na verdade, o que eu ia falar da África é que é a mesma situação se você falar, por exemplo, na questão do idioma ou do dialeto, né? Você diz assim, ó, Moçambique fala o português. Alto lá, fala por quê? Pelo mesmo processo. Porque se você anda lá, como eu fiz, a cada região, por exemplo, eu estou aqui em Santa Bárbara do Oeste, mas, por exemplo, Campinas deve de ficar, acho que 30 minutos daqui. Uma distância dessa, no interior de Moçambique, é a mesma coisa. Aqui se fala um dialeto e ali se fala outra. Entendeu? E aí a gente aprende na escola que a Moçambique fala português. É verdade? Sim e não. E não. Você está entendendo? E aí, quando o Boaventura coloca essa questão da diversidade inesgotável do mundo, pergunta-se, inesgotável para quem? Isso vai chegar aonde? Como é que a gente vai fazer para chegar a isso? Isso vai ficar simples, então, somente no campo teórico, no sentido de acreditar que um dia foi diverso e que, por conta da cultura de massa, nós industrializamos e acabamos com tudo, entende? E aí, se a gente quiser acessar alguma coisa, é através de documento. Então, em linhas gerais, eu queria aqui dar essa contribuição, porque a fala foi muito interessante e, assim, me doeu no fígado, sabe? Aquela coisa, assim, opa, peraí. Tenho algo a contribuir aqui, né? Mas se você me permite, Anderson, claro, um rápido comentário, a sociologia nos Estados Unidos, e na verdade a antropologia nos Estados Unidos, ela começa com um Morgan, que é a gente vai chamar de antropólogo hoje, né?
ele faz aquilo que se chama antropologia de emergência, antropologia de urgência. É um termo assim, agora eu não estou me lembrando certinho, mas por quê? Porque no final, na metade do século XIX, tinha ficado claro para ele que ou ele saía com os alunos dele, com os grupos de pesquisa dele, para salvar o que fosse possível de determinadas culturas indígenas norte-americanas, que simplesmente elas iam desaparecer. E, de fato, um período aí de 20 anos, mais ou menos, 20 e poucos anos, essas culturas desapareceram. Então, estados como o de Nova York, e toda aquela região ali ao redor de Boston, tudo, eram culturas indígenas ancestrais e que conviveram com os americanos ali por muito tempo, sem maiores problemas, tal, ou seja, tendo lá os seus vários problemas, mas a cultura ainda resistia. Mas no espaço de 20, 30 anos, elas simplesmente foram varridas pelo forte processo de industrialização que os Estados Unidos estavam passando, pela expansão populacional branca, né, bem entendido, e eles simplesmente foram desaparecidos. Então, numa certa medida, o Boaventura e esses que advogam, ou seja, essa tese aqui, eles estão tentando fazer aquilo que o Morgan estava tentando fazer. Falar, olha, se a gente não começar a chamar atenção contra essa expansão forte, nós corremos um sério risco aí de, num prazo de 20, 30 anos, isso desaparecer. Então, ou nós freamos esse processo e tentamos, na medida do possível, alterá-lo, ou num prazo de 20, 30 anos, essa diversidade, ela tende a desaparecer. Então, é interessante a gente entender que isso já aconteceu, só que, obviamente, quando o Morgan chamou a atenção lá atrás, alguém se preocupou? Não, né? Então, assim, o pessoal deu de ombro, né? Deu de ombro. Você tem um outro livro de antropologia que é muito, muito interessante, eu tenho ele aqui, que é o Ramo Dourado. Esqueci o nome do autor. Só procurar o Ramo Dourado, vai aparecer aqui. O que acontece? Ele é um inglês, né? O Ramo Dourado. Ele é James Fraser. Tá? O James Fraser, ele viajou, mas principalmente ele coletou uma série de textos, de diários, fez correspondência com gente do mundo inteiro, tal, para apresentar as diferentes culturas no mundo inteiro. Tá? São 12 volumes isso. Tá? Cada volume é um tijolo aí de quase 1000 páginas. Tá? Ou seja, essa obra toda, ela não abreviada, ela tem quase umas 10.000 páginas. Tá? É um negócio, assim, aquelas coisas malucas. Hoje não é muito considerado, ou seja, já não é bem considerado já há um bom tempo, porque tem muitas falhas, é muito preconceituosa, ou seja, tem vários problemas. Mas uma série de culturas a gente só conhece por causa desse livro, porque simplesmente desapareceram. Quando ele coletou essas informações, deu mais 20, 30, 40 anos, essas culturas todas desapareceram. Só que, mais uma vez, quando o Fraser fez isso, alguém estava se preocupando em salvar essas culturas? Também não. Então, o papel que esses autores como Boaventura têm, ou seja, entre outras questões, mas ele também vai nessa linha de a gente entender que, olha, ou a gente vai parar e a gente vai mudar essa mentalidade, ou nós vamos ter um modelo único, né? Então, é muito grave. Tiago, por gentileza. Queria comentar, o Anderson, que esse é um baita desafio, né, que a gente tem pela frente. Você falou da diversidade entre os próprios povos, né? O Paul Feyerabend, ele também chama atenção no sentido da ciência, como a gente entender ela não é unificada, ela é cheia de contradição internamente. A própria ciência, né? A gente está falando da ciência, mas dentro dessa perspectiva científica a gente tem
visões muito diferentes, muito antagônicas, né? O Boaventura, ele é um sociólogo, e a gente tem outros sociólogos que falam coisas muito diferentes do que ele está falando ali. Então, a diversidade, ela está em todos os cantos nesse sentido, e eu vejo como um desafio o Boaventura fala isso em outros textos, que é a possibilidade de um diálogo entre esses conhecimentos. E daí ele chama atenção para a ideia de pluriversidade, né? Pensar outros tipos de conhecimento, mas assim, e contra a ideia de monocultura do conhecimento. Quando a gente pensa em ecologia de saberes, que é outro termo que ele usa, é a possibilidade de a gente ter, então, essa perspectiva que seja mais múltipla, que seja mais plural. E daí, o ponto que eu queria chegar é de que a gente está falando aqui, num certo sentido, né, como se fosse, numa boa, a ciência eurocêntrica chegar e conversar com conhecimento desses outros que a gente está chamando aí, talvez de subalternos, né? Isso não é normal, né? Isso não é fácil, vamos dizer assim, porque justamente uma das coisas que ela carrega, como o Silvio falou, né, o poder, ela tem toda uma relação que ela se colocou como imperial em muitos contextos, né, históricos, e daí o desafio que aconteça, né, até usando a ideia da metáfora das epistemologias do Sul, ele fala dos diálogos que acontecem norte-norte, os diálogos que acontecem sul-sul, mas assim, como que a gente faz o diálogo norte-sul também? Porque a gente pensar dessa forma, a gente também não está, por exemplo, apagando a ciência, né? A gente não quer, reconhecendo essa perspectiva imperial, autoritária, enfim, autocrática até, vamos dizer assim, a gente poder fazer um diálogo com esse conhecimento do norte, mas que seja, então, qual é a perspectiva do Boaventura, que o Diogo também chamou a atenção, é que seja contra-hegemônico, né? Se a gente, então, vai fazer um diálogo do sul com o norte para algo que vai ser, vamos dizer assim, hegemônico, a gente vai voltar atrás, a gente vai dar passo para trás. Mas o que ele quer chamar a atenção para o contra-hegemônico é justamente a gente desfazer essas amarras, a gente pensar, então, num diálogo que possa ser, entre aspas, igual, né, entre esses tipos de conhecimentos. A gente sabe que a ciência, ela sempre chegou, sabe, se impondo, né, sempre chegou justamente com essa história imperialista, né, mas a possibilidade, então, de fazer o diálogo entre esses conhecimentos diversos, ela passa por essa relação que seja, então, contra-hegemônica, que a gente não reafirme esse imperialismo, não reafirme essa uma coisa única, né, uma monocultura do conhecimento. E daí o Silvio estava comentando, né, eu lembrei também um autor que me chama bastante atenção, que é o Eduardo Viveiros de Castro, um antropólogo. Então ele faz um esforço, né, ele está bebendo na fonte do Deleuze, né, mas ele faz um esforço de pensar, então, pegar um conhecimento ameríndio, né, ele está usando o ameríndio amazônico, no caso, mas ele fala assim, num exercício do livro Metafísicas Canibais, né, que é um outro que eu estou me desafiando a dialogar. Mas ele fala assim, como que a gente faria, então, para conceber esse conhecimento ameríndio como filosofia? Como que a gente reconheceria, então, os conhecimentos dele como um outro conhecimento válido, né? Então, ele faz um exercício ali nesse livro de tentar traduzir, né, pensando na ideia da antropologia enquanto tradução também, como que a gente apresenta, então, o conhecimento deles a partir deles, né? Porque sempre é deles a partir do meu ponto de vista, do meu, sabe? Eu sou o cientista, mas fazendo essa relação entre, sabe? Como se fosse, como que seriam as premissas de um conhecimento outro a partir das premissas daquele conhecimento, sabe? Daí isso ele vai falar, por exemplo, no texto dele, de uma ideia de multinaturalismo perspectivista, né? Eles vai usando essas palavras até para fazer um jogo. Mas eu acho interessante para a gente pensar, então, quando... enfim, não sei se eu vou conseguir trazer todos os exemplos agora, mas ele dá a ideia de, por exemplo, a relação que tem uma pessoa e um animal, sabe? Uma pessoa e um contexto que ele está se dando ali. Como é diferente desse multiculturalismo que a gente entende aqui no contexto ocidental, de que existem culturas diversas e, vamos dizer assim, existe essa diversidade,
de perspectivas de o mundo é fragmentado, vamos dizer assim, quero chegar nesse lugar. O mundo é fragmentado, mas no multinaturalismo, que o Viveres de Castro chama atenção, é que, na verdade, o mundo seria para eles, né, para esse tipo de pensamento, ele é a mesma essência, mas o que se difere são os corpos que estão ali. Então, por exemplo, se o indígena está falando de um ponto de vista dele, ele vai falar de um ponto de vista do animal, os dois têm a mesma essência, mas o que eles se diferem seria nessa relação corporal, por exemplo, né? Daí ele fala a relação com o jaguar, como que para o jaguar o sangue, que para nós é um sangue, né? Para o jaguar é uma cerveja. Enfim, fazendo essa relação diferença que ela está se dando, mas ela, ao mesmo tempo ela é de perspectiva, porque do ponto de vista ali deles, o que é humano é o ponto de vista, vamos dizer assim, de quem está olhando. Mas o jaguar também tem um ponto de vista que pode ser chamado de humano, nessa perspectiva deles, porque ele também tem uma característica de ditar aquilo que ele está vendo, né? Então, enfim, eu acho que tem muito pano para manga aí para falar sobre isso, mas gostei bastante desse exercício do Viveres de Castro para justamente fazer uma reconfiguração da filosofia e pensar assim, então, como que a gente fala nos termos deles, né? Como que a gente dialoga com esse sentido que a gente não... Muita gente acaba sempre pegando desse ponto de vista assim, o meu ponto de vista para entender o lado do outro. Mas e se eu pegar o ponto de vista do outro para entender o lado dele, né? Isso daí é um desafio constante e eterno. Exato. Posso furar a fila aí, professor? Só deixa eu falar uma coisa rapidinho, um segundo, Diogo. Essa semana está ocorrendo a ANPOF, né, que é o Encontro Nacional de Filosofia, que ocorre a cada 2 anos. Né? E eu acho que esse número é número 21 ou 20 alguma coisa. E pela primeira vez, nas 3 conferências magnas, uma é uma professora de filosofia francesa feminista, a outra é um professor de Angola, se eu não me engano, africano, e o outro é Poxa vida, é um indígena aqui brasileiro super famoso, fugiu o nome. Krenak. Krenak, ele mesmo. São eles 3 que estão fazendo as 3 conferências magnas. E é o que eu chamo a atenção. Há 10 anos atrás, 5 anos atrás, isso era inconcebível. Então, como eu chamo a atenção, independente se você gosta, se você não gosta, se você concorda, se você não concorda, isso é uma outra discussão. Mas é importante a gente entender que, inclusive, essa questão está atravessando, indo para áreas que, tradicionalmente, são completamente avessas a essa discussão. Tá? Era só isso que eu queria comentar. Diogo, por gentileza. Bem rapidinho, professor. Porque, assim, são várias situações, né? A gente tem aí desde do inculcamento da inferioridade, como o Anderson colocou, né? Que é histórico, né? Nada é por acaso, desde das invasões, enfim, né? Mas ainda no conceito do Boaventura, que acho que é central nesse debate, é justamente o conceito de abissalidade, né? Então, todas essas questões, elas estão em torno disso, né? Então, você tem lá o não abissal, né? Que seria a violência, né? A discriminação não abissal e a abissal. Então, por exemplo, pegando até o gancho dessa fala, o Krenak, ele está lá dentro, por exemplo, num espaço institucional, não é? No espaço que ele está indo como alguém de fora, porque essencialmente o indígena ele é alguém que está vindo para trazer uma outra fala, e se contrapor a esse modelo, não é? E pode rebater, e vai acabar rebatendo muitas situações de preconceito, enfim, né, que foram inculcadas na história, mesmo você não tendo a intenção, em algumas situações eles demonstram isso, e dentro dos próprios grupos, sim, né? E aí depois eu conto uma historinha bem rápida aqui de uma parada lá do Paraná com uma briga dentro de uma das aldeias, né? Mas, enfim, e ele estará lá dentro rebatendo, com direito à voz, né? Mas eu acho que o Anderson coloca como que a gente vai conseguir, e isso é histórico, tá, Anderson? Isso vai levar muito tempo, isso não é da noite para o dia, e vai levar muitos anos mesmo para desconstruir séculos de opressão, né? Como que você faz para romper essa discriminação abissal,
né? E aí você vai lá no fim do Império Cognitivo, por exemplo, e ele traz um exemplo que é muito atual, né? Que é, por exemplo, um jovem ou uma jovem negra dentro de uma sala de aula discutindo racismo com grupos racistas. Então, por exemplo, você pode pensar o africano durante o apartheid. Se ele está dentro da escola, por mais que ele seja discriminado, ele tem um espaço institucional de fala, né, para rebater esse preconceito historicamente constituído. Porém, quando ele sai da escola e ele vai atravessar a rua e ele é abordado pelo fato de ser negro, ali você já está numa discriminação abissal. Então, na semana passada, em São Paulo, um advogado num bairro nobre de São Paulo, ele foi parado pelo policial. Vocês devem ter visto essa notícia. A câmera pega, né? O policial vem todo cheio de marra para cima dele. Quando ele mostra a carteirinha, advogado, OAB, o cara, tudo bem. Tipo, o que acontece? O que esse preto tá fazendo andando aqui no lugar de branco? Você entende? Então, óbvio que ele já é uma pessoa diferenciada, né? Porque ele conseguiu ascender, mas eu entendo o que o Anderson colocou. Como é que a gente vai conseguir romper essa abissalidade, né? Essa barreira abissal, né? Que é tão impregnada na história, quando o indivíduo olha para você com esse ar de superioridade, né? Que historicamente foi constituído, e mesmo que você não queira que ele assim veja, né? Não há como você desconstruir isso tão facilmente, né? Então, por exemplo, lá na UEPG, eu tirei algumas fotos, e eu vou colocar isso na minha tese, né? Dos post-its que eles escrevem, um estava escrito assim, Deus abençoe. Ali é só indígena que escreve. Você está entendendo? E aí você tem indígena que fala, bom, mas não tem problema eu ser evangélico. Então, assim, e aí tem outro que fala, não, mas tem um problema, porque isso não é da nossa matriz, ou não é da nossa essência. Então, é muito complexa essa questão. É muito difícil, né? Então, por exemplo, existe uma pluriversidade, existe sim uma diversidade, né, de conhecimentos, de culturas, enfim, mas existe sim uma força extremamente repressora, uma estrutura que tenta o tempo inteiro demonizar alguns saberes. Então, por exemplo, os Estados Unidos conseguiu, né, fazer uma intervenção num meteoros, né, numa experiência. Então, o mundo já deve aos Estados Unidos, se isso for acontecer, eles têm como evitar. Então, você entende? O grande poder, o grande saber. Então, isso vai inculcando, inclusive, em termos de sul, e aí é bom deixar claro para quem de repente não leu Boaventura, né? Que quando ele fala de sul e norte, ele está falando de concepções de mundo, ele não está falando exatamente de estrutura geográfica física, né? Então você pode estar no sul e ser um baita de um nortista, você pode estar no norte e ser um baita de um sulista, né? Então isso tem que ficar bem claro, a visão de mundo. E aí você vai, com certeza, olhar novamente para esse imperialismo e falar, nossa, que bom que eles existem, que eles estão pesquisando, não é? Olha, como eles são demais, não é? Só que o indígena, por exemplo, ensinou o europeu como não morrer envenenado com mandioca negra, mandioca brava. Você entende o que eu estou dizendo? Então, assim, é interessante a gente perceber, porque eu acho que o que o Anderson chamou a atenção aqui, e eu concordo, e é válido a gente pensar isso seriamente, né, porque está dentro de uma estrutura, é como a gente vai conseguir, né, acessar de fato, né, esse diálogo, quando isso está inculcado de uma maneira tão forte, né, no oprimido, né, e isso não quer dizer que a gente não deva fazer, enfim, mas esse movimento ele não pode ser um movimento unilateral, entende? Então é muito complexo, mas isso historicamente a gente vai conseguir. Eu vou pedir licença, vou continuar na reunião, professor, mas agora eu vou dirigindo. Tá, eu vou ficar mudo, mas aí eu vou ouvindo e aí eu não vou responder nada porque eu vou estar dirigindo, mas depois que eu dirigir eu respondo, se for o caso. Então agora que é o momento de te provocar e de te atacar, né? Porque aí você não pode responder. Poder falar, o nome disso é silenciamento, né? É coisa de colonizador, mas tudo bem. Ouvindo. Não, perfeito, Diogo. Mas, assim, o que acaba acontecendo, o que é o interessante desse texto, né? Ou seja, sempre voltando aqui para o texto e esse abissal que você está nos chamando a atenção,
um inquietamento aí que o Anderson nos colocou, né, e que eu compartilho, acho que é isso mesmo. Aqui no texto, na parte que o Luiz nos mandou, né, já que ele disponibilizou para todo mundo aí o slide, né, é muito interessante, para a gente também ir fechando, que daqui a pouco dá 7 horas, né, lá na página 82, né, ele nos chama a atenção aqui de uma parte aqui do texto do Boaventura, onde ele vai falar o seguinte: olha, a nova dignidade da natureza mais se consolidou quando se verificou que o desenvolvimento tecnológico desordenado nos tinha separado da natureza em vez de nos unir a ela, e que a exploração da natureza tinha sido o veículo da exploração do homem. O desconforto que a distinção sujeito e objeto sempre tinha provocado nas ciências sociais propagava-se assim às ciências naturais. Então, isso tem muito, assim, desculpa estar assim, chamando essa atenção, mas tem muito a ver, inclusive, com isso que você está colocando, o Diogo, com essa preocupação que o Anderson nos colocou, e que o Tiago aqui também debateu um pouco. Ou seja, qual que é o problema? Você tinha nesse modelo de ciência, nesse modelo de sociedade, um conforto muito grande. Tá? Ou seja, uma tranquilidade que simplesmente ela foi sendo abalada aí, seja pelas questões da ciência natural, seja pelas questões da antropologia, da sociologia, da percepção, como você bem chamou a atenção agora, Diogo, não desse norte geográfico e desse sul geográfico, mas de concepções de mundo. Ou seja, você começou a ter um choque entre diferentes modelos, e esse choque entre estes modelos foi se mostrando que aquele modelo hegemônico, ele não tinha suas bases tão fortes ou sólidas quanto muitas vezes se quis fazer, se deu a entender, né? Ou seja, você tem aí alguns problemas estruturais, ou seja, quando a gente está falando aí que todo conhecimento é autoconhecimento, trata-se exatamente dessa compreensão daquilo que o Luiz nos chama a atenção, ou seja, isso daí foi se espraiando, e esse mal-estar foi se espraiando. E para terminar aqui o livro, ou seja, qual que é o problema aí, que é o ponto 4 dele, né? Todo conhecimento científico visa constituir-se em senso comum. A grande questão que se coloca é, qual é o objetivo da ciência? Se o objetivo da ciência é explicar o mundo, ela busca, portanto, ser uma estrutura social dentro do mundo, uma estrutura dentro dessa estrutura política. É por isso que há pouco, quando eu falei para vocês e comentei, quando você tem essa separação em caixinhas feita por essa estrutura da lógica tradicional, da lógica clássica, como vocês quiserem chamar, quando você tem esse desencantamento do mundo e você coloca essas estruturas não hierarquicamente, mas sim horizontalmente, elas têm ou teriam os mesmos valores, ou teriam o mesmo peso, vamos chamar assim, você solapa aí, você retira o objetivo final da ciência, que é exatamente a explicação do mundo. Mas a explicação do mundo para quê? Para ela ser assumida e introjetada dentro da sociedade, dentro daqueles sujeitos. Então, quando você tem, com todo respeito, por favor, não é crítica a qualquer religião e não se trata disso, tá? Mas quando você tem uma pessoa, qualquer pessoa, assumindo um determinado discurso religioso, uma determinada prática religiosa, o que se busca com essa prática religiosa? Que ela se torne o seu dia a dia, o seu senso comum, tá? Obviamente, não estou menosprezando as religiões e nem chamando as religiões de senso comum, mas é a prática dela, ela introjetou aquilo de tal maneira que aquilo é o mundo dela. A ciência ela também deveria ter esse propósito.
Só que esse modelo de ciência dominante, esse modelo de paradigma dominante, ele se encastelou num local, que essa é a grande crítica que o Boaventura está fazendo, no meu entender, obviamente, posso estar equivocado. E, portanto, ela não se introjeta mais nas pessoas. A gente, quando observa aí aquilo que aconteceu na crise aí do Covid, né, no período aí do Covid, onde os sujeitos negando a vacina, negando determinadas formas de compreender tratamentos, etc., e propagando tratamentos para lá de questionáveis, etc., etc. O que é isso? Isso é um reflexo exatamente que esta ciência, ela não se tornou senso comum, ela não se introjetou dentro do sujeito. Então, para eu terminar de falar, né? Eu vou falando. É interessante nós entendermos que essa crítica que o Boaventura está fazendo, ela apresenta diferentes faces, diferentes facetas, mas uma, e talvez mais conhecida delas, é exatamente essa crítica à questão dominante, a necessidade de você ter outras vozes. Alguém quer comentar alguma coisa? Tiago, o Diogo fugiu. André, alguém mais tranquilo? Então, assim, é um livro interessante, é um livro introdutório, né? Ou seja, para a gente começar essa discussão, começar a entender de que maneira isso vai se estruturando e vai se apresentando, e principalmente na necessidade dessa crítica. Por quê? Porque, como eu falei, nós corremos um sério risco, ou pelo menos corríamos, né, quando autores como Boaventura começaram a fazer essa crítica 40 anos atrás, 30 e poucos anos atrás, de nós vermos essas sociedades, esses modelos sendo cada vez mais destruídas, dizimadas, e você ter, de fato, aí um paradigma dominante, ou seja, esse modelo de sociedade, esse modelo de ciência, sendo quase que único. Tá? Então, se começou essa cruzada, vamos chamar assim, essa crítica, né, o epistemicídio, exatamente. Se começou com essa crítica para nós evitarmos de perder essa pluralidade. A gente tem que entender, como a gente já comentou aqui, até o Zé Humberto, em outro encontro, comentou, de forma nenhuma quer dizer que você está querendo destruir esse modelo chamado dominante. Mas a gente tem que entender que é só mais um modelo, e não um único. Né? Então, também não é, como diz o Feyerabend, substituir um por outro, né? Porque também não vai adiantar, né? A gente tem que ter essa dinâmica. Mas a ideia principal é perceber que, quando nós estamos discutindo essas questões epistemológicas, essa pluralidade, ela é a própria essência, a própria natureza daquilo que é a própria ciência. Tá? Ou seja, se a gente não compreender isso, dificilmente a gente vai conseguir superar esses entraves que, como eu comentei com vocês, o Ferrater Mora também está chamando a atenção, também propõe uma saída, mas a saída dele também lá não era lá essas coisas. Tá? Mas é isso. Tudo bem, pessoal? Alguém quer comentar mais alguma coisa? Zé Humberto, falei o seu nome, tá? Desculpe eu estar com a minha câmera fechada. É o seguinte, eu gosto muito de Boaventura, no livro dele, do pós-moderno ao pós-colonial e para além de um e de outro, né? No qual ele aborda uma das formas de estar desvencilhando esse dogmatismo assumido pela ciência com tradição positivista, seria nós estarmos redescobrindo a cidadania, a nossa potencialidade como cidadão. Então, ele diz o seguinte, ele propõe que a construção do contrato social tenha uma primeira fase, pelo menos, de passar pela neutralização da lógica de exclusão decorrente do pré- e pós-contratualismo, tornando-se uma exigência inadiável, que a cidadania redescubra as potencialidades democráticas do trabalho. Ou seja, nós transitamos por três esferas:
a esfera produtiva, a esfera social política e a esfera simbólica. Evidentemente, todas transitam, mas a esfera do trabalho, ela é que prevalece. Então, ele propõe isso. É preciso que nós descobramos a cidadania por meio das potencialidades democráticas do trabalho. Isso se faz por meio da educação. E hoje, este é um problema seríssimo, tendo em vista que cada vez mais o capital neoliberal está dentro da educação. Essa nova reforma do ensino médio, uma tradução literal de como o capital neoliberal, de forma vertical, está impondo os seus saberes fragmentados. Enfim, é isso aí. Eu gosto muito dessa parte do Boaventura, onde realmente ele diz, é preciso que nós possamos redescobrir a cidadania pelas potencialidades do trabalho. Isso se passa pela educação. Não, perfeita a sua intervenção, Humberto. E é isso mesmo. Se não for através dessa mudança de mentalidade, mas se serve de consolo, a hora que a gente vê num congresso de filosofia os três principais conferencistas estarem representando falas que simplesmente não eram ouvidas, né? Ou seja, porque esse é o ponto, né? A fala lá de um hegeliano é sempre ouvida, né? A fala lá de um marxista é sempre ouvida, a fala de um aristotélico é sempre ouvida, mas a fala de uma feminista não era ouvida. A fala de um autor africano sobre filosofia africana não era ouvida. A fala de um indígena sobre filosofia indígena não era ouvida. Então, nós estamos começando a mudar isso, ou pelo menos estamos começando a ter um pouco mais desses espaços, né? Eles ainda faltam muito para a gente ter, de fato, essa mudança ou essa educação, mas vamos caminhando. Gente, então eu acho que é isso. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Tranquilo? Queria uma palavrinha rapidinha com você, Silvio. Pode falar. Depois? Beleza. Então tá bom. Gente, se não temos mais nada, agradeço. Amanhã eu e o Francisco vamos fechar o texto para o nosso próximo encontro, começo de novembro, e aí a gente já manda para vocês tudo certinho. Peço desculpa mais uma vez do professor Francisco não ter podido vir hoje, mas ele teve um problema há 5 dias atrás, que teve uma fortíssima tempestade em Paulinha. A árvore na frente da casa dele caiu na casa dele, ou seja, não na casa, mas assim, quase na casa dele. Destruiu toda a fiação e ele ficou 2 dias sem luz em casa, voltou, só que tem internet e tal. Tá o caos, a situação dele. Então, assim, eu peço desculpa por ele, que ele queria estar aqui. Hoje cedo ele me ligou, falou, Silvio, eu estou correndo atrás de um monte de coisa, porque a coisa aqui virou o caos, né? Então, eu peço desculpas, não foi qualquer outro problema, mas foi esse. Eu falei, não, Francisco, fica tranquilo, a gente faz o grupo e eu explico para o pessoal o que aconteceu. Amanhã eu converso com ele, se eu não conversar amanhã, eu converso segunda-feira, ou no sábado, para a gente poder fechar o texto e mandar já para vocês, tá bom? Gente, agradeço aí mais uma vez a oportunidade desse diálogo, é sempre muito bom, né? É um espaço aí privilegiado para a gente poder fazer essas discussões, tá? Gente, um ótimo descanso e um bom final de semana. Valeu, gente. Abração. Até obrigado. E parabéns por este momento. Deixa eu aproveitar, professor, fazer uma pergunta. Claro. Referente ao simpósio, haverá algum outro próximo encontro? Vamos, eu e o Francisco